Eu sei. Tá carente, hein, Guilherme? Eu sou de peixes com ascendente Sagitário e lua em Capricórnio. Eu sou a carência. Nossa. Sinta-se abraçado, então, ó. Sinta-se Abraço coletivo do abraçado. Guilherme. A gente está começando a gravação. Um Eu abraço sou a coletivo no Guilherme, carência. que ele está carente. Boa tarde, pessoal. Hoje é 17h04, dia 8 de julho de 2021. Tá vendo, Guilherme? O Guilherme estava carente porque tinha pouca gente na sala. Foi só a gente dar um abraço coletivo, chegou mais gente. Tá vendo? Só sentiram. Meu coração Outro abraço, pisciano que aí está vai bem. entrar mais 10 pessoas. Meu coração pisciano está aquecendo nesse inverno. Enfim. Então vamos começar a nossa atividade. Ó, tá vendo? Tá vendo? É que eu começo cedo, Guilherme. O pessoal tá chegando, tá? Os seus fluidos de carência atraíram. Olha, não para de chegar, Guilherme. Não para de chegar. Mas aqui ainda tá marcando 15. Aí, olha, tá chegando. Em sua homenagem, Guilherme. E hoje teremos. Me sentindo amado. Hoje teremos a facilitação do Guilherme. 2 parágrafos que eu achei que foram muito intensos. Parágrafo 40 e 41, que trabalha a angústia, trabalha a cura. Né? Achei muito central, assim, na temática, né? Então, teremos conosco a honra, o privilégio e o clamor e o louvor da magistral facilitação do Guilherme. Com vocês, Guilherme Balieiro. Mais uma vez, novamente, gente, desculpa. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que quando o professor fala para alguém falar e fica aquele silêncio, levanta a mão para falar. Eu já entendi, ascendente Sagitário. Sagitário É uma ansiedade só, né? Olha eu aqui. Sou mesmo. Eu também sou Sagitário. Enfim. Boa tarde, gente. Hoje eu vou apresentar os capítulos 40 e 41. Alexandre é Sagitário também. 40 e 41 do Ser de Tempo. Que a minha apresentação vai estar um pouco corrida, porque, né, 2 dias para preparar isso aqui, eu fiquei meio perdido na minha vida. E são 2 capítulos, parágrafos importantíssimos, que são o cerne desse livro, né? A angústia e a cura. O que seria de Heidegger sem angústia? Nada. Sem angústia, nada, né? Não existiria nada do ser e nada da existência, né? Portanto, o parágrafo 40 já é chamado de a disposição fundamental da angústia como abertura privilegiada da presença. Né? Como nós lembramos, o ser aí, o Dazai, é sempre afetado numa totalidade afetiva. E a angústia é a totalidade fundamental, a mais básica. Não de básica de si, mas de básica de base, da base para a existência. Né? Nisso, ele começa a expor o capítulo dizendo que a presença trata-se de uma fuga de si e de sua propriedade ao decair do mundo. Como nós sabemos, então, o ser ele não tem nenhuma essência previamente dada. Para fugir dessa nulidade, dessa ter de ser determinar, ter de ser responsável por essa vida, a gente foge para o mundo, decaímos, que foi o que a Tati falou semana passada. Nisso, nós vivemos um modo pessoal conforme todo se vive. Assim, nós nos privamos do nosso primado ontológico, que é ser abertura. Poder se decidir o que fazer da nossa própria vida indo ao futuro. O Heidegger, então, ele diferencia o medo da angústia por dizer que o medo ele tem um ente intramundano no mundo. Nós temos medos de algo, mas a angústia é um sofrimento em si com a nossa própria existência. Por isso que nessa fuga, ao fugir de ter de ser, nós fugimos para o ter de ser, porque é uma fuga sem outra opção. Só se foge de ter de ser, tendo que ser. Porque a própria fuga
ela é um posicionamento no mundo, né? Tanto que o Heidegger diz lá na página 252 que aquilo que angústia, se angustia, é o ser no mundo como tal. Ao ser no mundo, nós temos que fazer alguma coisa da nossa presença. E isso é extremamente angustiante para focar na palavra, né? É assim, o Heidegger, então, ele diz que a angústia é uma abertura privilegiada porque ela tem exatamente esse caráter de nos trazer de volta o nosso, a nossa questão mais básica, que é o ter de se singularizar, de ter que se fazer próprio, de ter de se escolher ou não. Porque né, não se escolher também não é uma possibilidade. Nisso, ele vai caracterizar no sentido muito entre aspas, a angústia como uma estranheza de não estar de casa, de não estar familiarizado. Essa sensação, é a sensação de estar em contato exatamente com essa nossa modo de ser não determinado. Ao, não se, ao perceber que nós não estamos determinados, cai por terra tudo aquilo que nós usamos para estabilizar a nossa existência. Agora, de entrar para fazer essa apresentação, o Fernando brincou comigo perguntando se eu era o Guilherme Balieiro. Eu falei, não sei. A não ser que. Até que eu saiba, eu sou. A não ser que isso tenha mudado 2 minutos. Né? Eu posso deixar de ser eu mesmo. Não há nada que me garanta que eu seja eu mesmo. Mas mesmo assim, isso não me angustia nesse momento, porque eu ainda estou no meu modo impróprio. Eu não caí nessa singularização. Dizem que você é Guilherme Balieiro. Esse que é o... Dizem, né? Olha, isso é tão impróprio que nem o meu nome é meu, foram meus pais que me deram. Continua sendo, inclusive. Continua sendo. Eu só me aproprio do que é o Guilherme sendo Guilherme. Sendo quem eu sou, sendo a minha existência, né? E isso é sempre fuga. Porque eu não sou nada. Exatamente porque eu sou nada, eu posso ser o que eu sou. Está angustiado, Guilherme? Não. Só com medo mesmo. Se eu tivesse angustiado, eu não estaria aqui, eu estaria na minha psicóloga. Oh. Porque a gente foge também, né? A gente não quer ficar com angústia, a gente quer já sufocar ela, né? Eu tô angustiado. Vamos lá. Foi um psicólogo. Ou uma psicóloga. E assim, ao não estar familiarizado com as coisas, acontece uma segunda fuga, que é exatamente o que eu demonstrei. Nós surgimos para o mundo. Nós nos tornamos muito mais estranhos a nós mesmos, porque nós tentamos abafar esse sentimento. Bateu uma angústia, eu procuro minha psicóloga. Eu quero sufocar isso, que é extremamente angustiante. Né? Isso é muito interessante, esse movimento, porque ele denota claramente o que o Heidegger vai falar logo à frente na página 256, que eu até coloquei em parênteses para eu ler para vocês. O ser no mundo tranquilizado e familiarizado é um modo da estranheza da presença, e não o contrário. O não se sentir em casa deve ser compreendido existencialmente e ontologicamente como o fenômeno mais originário. Exatamente, porque nós não temos determinação que decaímos. Tomamos o modo do mundo para não ser. E nisso nós nos familiarizamos com esse mundo. Mas quando esse mundo quebra, nós temos a angústia e podemos nos singularizar, estar de frente com o nosso caráter de nadidade, que se aparece a estranheza original. Que nós não somos nada. Por isso podemos ser. E ao podermos ser, temos que fazer alguma coisa da nossa vida. O que leva logo o seguinte ao fenômeno da cura, que é o parágrafo 241. O parágrafo 41. Eu pensei em ler o primeiro parágrafo da página 258, mas ele é muito grande, apesar de que eu acho ele muito bom, porque o Heidegger ele faz um resumo de tudo que ele falou até agora. Eu fiquei maravilhado lendo isso, que ele encadeou todas as ideias deles até aqui de uma maneira muito lógica, com sentido logo de fenomenológico. Mas eu vou acabar lendo mesmo, porque eu acabei de ver que são 5h14, né? Tem tempo.
Então, começando o parágrafo 41. O ser da presença como cura. A fim de se apreender ontologicamente a totalidade do todo estrutural, deve questionar-se, em primeiro lugar, se o fenômeno da angústia e o que nela se abre pode proporcionar fenomenalmente, de maneira igualmente originária, o todo da presença, de modo a satisfazer com que esses dados a visão indagadora da totalidade. Todo o seu acervo pode ser registrado através de uma enumeração formal. Aqui a gente lembra do que eu falei logo lá no prefácio, que o que Heidegger faz é dar indicativos formais. São conceitos que não são conceitos, mas apenas indicações de como preencher formalmente a existência. Enquanto disposição, o angustiar-se é o modo do ser no mundo. A angústia se angustia com o ser no mundo lançado. A angústia se angustia por poder ser no mundo. Em sua completude, o fenômeno da angústia mostra, portanto, a presença como ser no mundo que existe faticamente. Os caracteres ontológicos fundamentais deste ente são existencialidade, faticidade e decadência. Essas determinações existenciais, no entanto, não são partes integrantes de algum composto que se pudesse ou não prescindir de alguma. Ao contrário, nelas se tece um nexo originário que constitui a totalidade procurada do todo estrutural. Aqui nós vamos focar, para passar para o fenômeno da cura propriamente dita, nessas três questões: a existencialidade, o ter de ser, a faticidade, o mundo histórico, e a decadência, que é o nosso decair no mundo. A cura, ela é, em si, a articulação desses três caracteres, né? O que o Heidegger logo vai falar é que estar em jogo, ou seja, ser a presença que nós somos, é transcender a si mesmo, ou seja, projetar-se ao futuro, em virtude de alguma coisa no presente. Por isso que o nome desse livro é Ser de Tempo. Nós somos presença que se projeta ao futuro como aquilo que nós somos na história. Nisso, sempre mostra esse caráter da existência de transcender, porque nós somos mais do que nós somos agora. Não onticamente, mas ontologicamente, porque nós projetamos e queremos coisas que estão à nossa frente, por isso nós planejamos e agimos, e escolhemos, e nos responsabilizamos, ou não. Eu sempre gosto de falar esse ou não. Logo no final dessa página, ele vai falar um palavrão. Não porque é uma palavra feia, mas porque é literalmente uma palavra grande. Ele vai definir a cura da existência como anteceder a si mesma, no já ser no mundo, como ser junto a os entes que vêm em encontro. O que o Heidegger quer dizer aí? Nisso eu perdi a página, Guilherme. Qual que é? 259. Logo no final, esse palavrão, anteceder-se a si mesma, no já ser, abre parênteses, no mundo, fecha parênteses, como ser junto a os entes que vêm ao encontro. Quando Heidegger fala isso, ele está definindo para a gente o que é cura. Para traduzir isso para vocês, ele quer dizer, como presença decaída no mundo, que tem que se definir a partir desse mundo, nós escolhemos. Ou seja, anteceder a si mesmo no já estar em. Ao estar no mundo, nós escolhemos em favor do futuro, porque nós temos que fazer alguma coisa, né? Precisamos, por exemplo, comer. É uma necessidade que está no futuro, que eu vou preparar minha comida agora. Ainda não aconteceu, está por vir. Como ser junto a os entes que vêm ao encontro do mundo? Para fazer essa comida aparecer onticamente, eu preciso lidar concretamente com o mundo. Eu vou me ocupar com ele. Não só com os entes, por exemplo, a minha panela, mas também me preocupar com uma pessoa que fez aquela panela. E isso é a cura. Ao estar no mundo, nós precisamos lidar com o mundo. Se ocupar dele. E aqui eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nessa parte, porque eu percebi que eu não estava sendo delusional.
não tava imaginando coisas. Ele diz claramente: a cura exclui a tendência ôntica do cuidado ou do descuido. A cura não tem valor moral, não tem valor de juízo. A cura é um mero lidar. Eu me senti, não estou imaginando coisas, né? Minha leitura de Heidegger estava certa até agora. Ótimo, decaímos no mundo. Conhecemos agora o que é a estrutura da cura. O que a cura nos remete é que nós somos livres. Que ao estar no mundo decaído e tendo que lidar nas coisas, eu tenho que escolher. E que é sempre importante lidar, né? Lembrar que não é uma liberdade, é uma escolha platônica, idealista do mundo das ideias, que você pode escolher tudo o que você quiser. Nossa liberdade ela é muito circunscrita, né? Pela faticidade, pela existencialidade, pela decadência. É algo que eu peguei muito pensando nesses últimas semanas. Nós temos que escolher, mas como é pesado falar para alguém que ela tem que escolher, sendo que ela está numa situação extremamente difícil, extremamente complicada. Porque ao entonar escolher, parece que é simples, é só ela, entre A e B, ela escolher C. Mas não é tão simples como escolher C. Existem várias coisas nesse emaranhado da existência que nos impede de escolher C. E nós temos que ficar entre A e B. Mas, ao mesmo tempo, há de fazer alguma coisa. Nós podemos. E esse poder é escolher. O que é muito pesado você, mesmo tendo preso nessa rede de relações entre todos e todos, a sua parte é que só apenas você pode fazer, porque você tem que se responsabilizar com essa existência. Não tem como você fugir disso. Porque a própria fuga de se responsabilizar pela nossa existência volta ao não se responsabilizar pela nossa existência. Ou nos apropriando dela, ou deixando ela no impróprio, no impessoal. Isso pra mim é muito doido. Aí, para acabar esse parágrafo, o Heidegger ele vai explicar alguns fenômenos, alguns desdobramentos do que a estrutura da cura nos permite. Ele vai primeiro descrever o querer. Esse o querer, para mim, ele é algo muito interessante. Porque ele fala que nós só podemos querer aquilo que tem característica de poder se querer. Ou seja, para querer algo, aquela coisa tem que vir ao nosso encontro como querível. Nós não queremos aquilo que nós não queremos. Da mesma maneira que nós só queremos aquilo que nós queremos. Né? Isso parece um paradoxo e até muito contraditório, né? Ou talvez muito simples. Mas é algo muito interessante de pensar que nós estamos realmente nessa relação do mundo que é construída historicamente, né? Para algo ser querível, eu preciso construir toda uma relação de história pessoal, de estruturas de conhecimento, de relação com os outros, que aquilo para mim seja interessante. Que eu possa querer aquilo, né? Porque ao querer aquilo também recebe o caráter de ser querível, como isso remonta à intencionalidade, né? Que é realmente uma relação. O desejar, né? Ele fala que é um é um é um querer sem esperar, assim, de forma perene. O desejo ele pode permanecer apenas na estrutura do desejo. Ele não precisa vir a se tornar ôntico ou concreto. E quanto à tendência, é literalmente a tendência a tender. Ao se pender por um lado, conforme, por exemplo, no impessoal, nós temos tendências a ser impessoais. Porque tudo na nossa estrutura de ser remonta ao impessoal, remonta a ser como as pessoas são. E por último, essa que foi uma parte que foi um pouco confusa para mim,
é a ideia da propressão. Que a propressão é um estar inclinado a viver. Isso quer dizer o quê? Será que nós, como Tazai, nós temos tendência a continuar a nossa vida em direção à morte, né? Passando pelo aquilo que nós chamamos de estados de desenvolvimento? Eu só consegui ver que a Heidegger está falando da pulsão de vida aqui, né? O que é, tipo, um xingamento pro Heidegger, né? Ele ficaria todo ofendido ao ouvir isso. Mas é interessante você pensar que ele faz uma ideia que é apenas uma inclinação, ou seja, essa tendência de viver, essa tendência de se desenvolver, ela pode ser cindida, ela pode não acontecer. Porque, afinal, a morte está aí a todo momento. Nós apenas nos fugimos dessa ideia. Enfim, acho que é isso. Desculpa se for muito corrido, mas eu não tive muito tempo para me organizar, para pensar isso. Espero que podemos aproveitar e discutir bastante. E agradecer ao Guilherme, que em 2 dias ele conseguiu fazer uma facilitação muito consistente, né? Alexandre, por favor. Parabéns, Guilherme. Facilitou muito. A sua fala ajuda a conectar, associar, né, ao que está escrito no livro do Ser e Tempo, e principalmente nesse capítulo, relacionando até a própria angústia, até digamos, da angústia à cura. Por isso que esses 2 capítulos, foi legal ter apresentado junto, apesar que eles são muito densos, eu acho que foi difícil dividir, colocar junto, né, para hoje, porque tem muita coisa para ser falada, né? Quando ele fala da disposição, essa disposição do estranho, do não se sentir em casa, né, da estranheza, ela eu acho que é o primeiro, é o pontapé inicial do processo da angústia, e que a gente estranha, porque a gente pode temer, e aí vem todo o contexto cultural, religioso, aí até ele cita aqui, né, a questão do pecado, de temer o pecado original, né? Quando a gente sente alguma coisa que de repente tem a ver ou com desejo, ou com estranhamento, e às vezes é contrário àquilo que você conhece no cotidiano, gera uma angústia. Nem que for uma angústia para o bem ou para o mal, mas gera muita angústia, porque a gente fica, às vezes, confuso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Essa disposição à estranheza, ela aparece muitas vezes de forma física, não só psicológica, né? Não só de um conflito existencial, mas assim, a pessoa passa mal, né? Disparam várias reações hormonais, né? Autonômicas, o cara começa a suar frio, começa a... Eu digo isso enquanto sintoma físico. E em relação a... Mas é o início desse processo de angústia. E o que a cura tem a ver com isso? Quando a gente começa, talvez, a entrar nesse processo e não ter só a disposição de temer ou de sentir angústia, mas talvez de entender a presença, que isso faz parte da presença da gente, ou faz parte da gente, ou faz parte do nosso elemento, um elemento próprio da gente, a gente consegue enxergar alguma luz no fim do túnel. E eu acho que aí entra a cura, mas precisa desse processo. A gente não fica angustiado antes de estar curado. Ou melhor, a gente não fica curado antes de ficar angustiado. Falei o contrário, né? Mas a angústia é o início de um processo, em que inclusive pode chegar na cura. Ou não, né? Pode chegar num estágio extremamente doentio. Doentio no sentido não de classificação de doença, mas no sentido de sofrimento, né? Pode ter um sofrimento desproporcional. Eu gosto do Kierkegaard, porque ele fala muito da questão religiosa, mas ele fala também de que, por exemplo, no caso de um transtorno de depressão, às vezes é uma chance para a gente ter cura. Quem não tem depressão,
às vezes, tem menos chance de ter cura, de ter mudança, né? E eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: quem não fica doente não tem saúde. Porque como que uma pessoa não fica, nada angustia, nada adoece, nada incomoda? Isso não tem, essa pessoa, ela como é que eu posso dizer? Ela é superficial, ela é fria, ela é indiferente? Não existe isso. Para ficar doente, a gente tem que ter saúde. E para ter saúde, a gente tem que ter passado por um processo de angústia, né? Então, uma chance de mudar, às vezes, é chegar no fundo do poço. E às vezes as pessoas que não chegam nesse nível de angústia ficam naquela coisa morna para o resto da vida. Aí chega no final da vida, o cara se vê infeliz porque não realizou ou não foi aquilo que ele sempre quis. Porra, antes ficasse deprimido pra caramba, tentasse se matar, sei lá, para reverter isso, né? Então eu vejo, quando a gente fala de angústia, eu falo não só de ansiedade, mas eu falo muito de depressão. Depressão enquanto doença, não enquanto tristeza só. E o Kierkegaard fala muito sobre isso, que pode ser quem fica deprimido tem uma chance de se tornar uma pessoa mais bem resolvida. É isso que eu queria colocar. Michele? Boa tarde a todos. Então, quando eu me deparei com essa questão da cura no Heidegger, e no meu entender, ele não fala de uma cura, por exemplo, eu me machuquei, vou me curar disso. É uma cura que está, eu vou colocar, forjada na pré-ocupação com o outro, né? A partir de mim para o outro, porque sempre né, o ser no mundo, é o aí, é com o outro. Então, não é a cura, né? Tipo, tô doente, vou me curar. E até mesmo essa questão da angústia é como se fosse um impulso, né? O que eu vou fazer com o que eu tenho? Então, foi muito louco, porque quando vem a palavra cura, a princípio vem, né, alguém doente, mas não, é uma cura da preocupação que está ali, né, vamos dizer, eu estou no trampolim da minha angústia, e aí, né, o que eu vou fazer com isso? Então, foi muito interessante essa visão que me trouxe, né, com a leitura do livro. A Paula fez uma colocação, Alexandre, sintomas físicos que você mencionou, depressão, ansiedade, por exemplo, já não seriam um desvio da angústia? Um jeito inautêntico de lidar com angústia? E aí a Letícia coloca, creio que pode ser um decaimento do ser não lidar com o ter de ser. Convenhamos, é um baita processo e uma baita responsabilidade. Fiquei pensando, Isis, também quando o Guilherme falou de decaimento. Uma fala que foi direcionada para você, da Paula, Alexandre. Pode ser e pode não ser. A angústia pode aparecer de várias formas, né? E tem vários sentidos, assim como a Michele falou. Se a gente for ao pé da letra do Heidegger aqui, quando eu falei de cura, do que sente, não é bem isso também. Ela tem razão, Michele. A angústia pode ser o estranhamento de se sentir no mundo, né? Mas a angústia pode ser uma coisa, às vezes, também reativa, onde o cara só vai descobrir aquele temor que às vezes ele não sabe do que é, não é um medo que tem um objeto, né? Que nem o Guilherme falou. Geralmente a angústia é uma coisa que a gente não sabe do que é. Existiu a partir de um momento adverso, sei lá o quê, ou algum de um conflito, mas é uma coisa às vezes meio que a gente não segura, que é uma reação. Não é um negócio que a gente sente e ponto. Ah, vou pensar assim, já alivia minha angústia. Não, ou vou lá e tomo um remédio e alivia minha angústia. Não tem remédio. Só que, concomitante a estar angustiado, existem sintomas físicos de ansiedade, que pode ser fóbico, que até tem um objeto, mas pode não ser fóbico, pode ser uma coisa de preocupação em excesso, né?
uma preocupação de descobrir alguma coisa, uma preocupação de pensar o que eu estou pensando, de que eu nunca imaginei que eu ia pensar aquilo que eu estou pensando agora, que gera uma coisa obsessiva, de pensar, isso vai gerar angústia. Então, assim, a angústia, na minha opinião, está muito relacionada à ansiedade. Então, tem vários tipos de ansiedade. Então, quando a Paula pergunta isso, pode ser um modo de angústia, claro, mas uma parte do início do que a gente sente, às vezes é muito reativo, é uma coisa que é óbvio, talvez seja percebido antes, de uma forma não consciente. Às vezes a pessoa, inclusive as pessoas, quando começa a sentir isso em determinado primeiro momento, ela não sabe a que objeto está se referindo, né? Eu estou angustiado, mas eu não sei o que eu estou sentindo, às vezes acha que está morrendo, né? No caso do pânico, a pessoa acha que está morrendo, literalmente, eu estou passando mal, estou morrendo, vou morrer agora. Ela fica até com medo de morrer. E, de repente, ontem à noite, ele viu uma cena que ele registrou lá, e agora que começa a sentir alguma coisa, entendeu? As coisas não têm uma relação direta naquele momento, é uma construção. Então, assim, existem vários tipos de ansiedade. E, assim, a angústia, eu acho que ela é uma manifestação de uma situação, né? Que você, dessa percepção, dessa disposição que o Heidegger fala, dessa disposição de sentir incomodado, né? Não estou na minha casa. Quando a gente vai num lugar quando a gente chega na casa da gente, a gente não dá um sentimento de acolhimento, de, putz, posso até soltar um pum aqui dentro. Agora, quando a gente está fora da casa da gente já é um ambiente mais difícil, que a gente tem que se comportar, que a gente, inclusive, pode ser ameaçado, né? Ontem eu tenho um amigo que fica mostrando cena de gente morrendo, de coisa assim, eu falo, para de me mandar essas coisas, né? Eu acho que eu vou cortar ele. Cara, para que sentir essa angústia? Para que ter prazer com isso, né? Nem sei porque eu lembrei disso agora, esqueci o que eu ia falar, mas é uma ameaça. Então, eu abri uma mensagem desse cara, eu já fico angustiado na hora que ele me manda uma mensagem. Lá vem alguma coisa que vai me incomodar, que vai tirar da minha zona de conforto. Então, assim, não é só pela questão visual, que vai ter uma recepção e vai gerar um sentimento, mas já existe até uma pré, só de saber que o cara mandou para mim, sem eu ver o que ele mandou, eu já fico angustiado. Sem saber o que é. Então, assim, e às vezes dispara o coração, já me dá um ciricutico, já não consigo ficar relaxado, já fico tenso já. Que são cenas horríveis, o cara levando tiro naquela hora. Ontem ele me mostrou um cara perseguindo com uma menina, que aconteceu ontem, não sei, em algum lugar do Brasil, um assaltante, andando na rua, arrastando a menina pelo pescoço, como sequestrada, e todo mundo seguindo, os carros tudo filmando, a polícia falando para ele soltar, aí depois ele mandou outra mensagem, o cara levando 500 tiros, e lá jogado, aí todo mundo falou, nós estamos... Você acha que eu não ia ficar angustiado? Né? Não devia ter aberto, mas assim, eu também gosto de observar essas maluquices para saber o que está rolando por aí, porque a gente também não pode viver num mundo só de flor e amor só, né? A gente também tem que se deparar com essas besteiras aí. Besteira não, com essas barbáries, né? Enfim, então a angústia, inicialmente ela pode vir como um incômodo, como uma sensação física, mas é óbvio que tem a ver com alguma coisa que está acontecendo, ou que você está percebendo, ou que você não está percebendo, né? Que vai gerar um incômodo. Ter a disposição para esse estranhamento é o início do processo, que eu acho que isso é positivo. Tem gente que é indiferente, que não fica angustiada. Essa pessoa me preocupa, eu acho mais doente. Agora, aquele que está passando mal com uma barbárie dessa, porra, esse cara tem saúde, porque, felizmente, ele passou mal com um horror aí. Mas isso, às vezes, é uma reação que quem consegue ficar bem naquele momento, quem consegue enfrentar de uma maneira tão tranquila, ou é uma pessoa muito bem elaborada, ou uma pessoa que não tem sentimento, não tem empatia, né? Então, assim, ter um mal-estar com aquilo que gera angústia pode ser muito positivo, só que não é gostoso sentir isso. E às vezes, a pessoa valoriza, às vezes, até a sensação física, acha que está morrendo, aumentou minha pressão, e ele esquece, aí vai no médico, né?
cara, ó, sua pressão tá normal, seus batimentos estão normais, e cara, mas eu tô morrendo. Então, tem outras coisas por trás disso, né? Essa coisa física foi só um... Aliás, é para desviar o assunto, né? Geralmente, quando a gente sente muito ou somatiza, é porque o problema não é esse. A gente tem... É para despreocupar com aquilo que está angustiando, né? Essas crises histéricas de desmaio, né? Tem a ver... Aí a pessoa acha que ela tem epilepsia... Na realidade, ela está com um problema tão grande que ela não consegue lidar, que é melhor ela achar que ela está doente mesmo, que ela está com uma epilepsia, que para algumas pessoas ela vai ter um risco de vida, então ela vai desvirrar o assunto, né? Então, essas pessoas teriam mais dificuldade de conseguir chegar a esse processo de entender. E quando eu falo cura, não é curar a doença, é curar o estado, esse estado permanente, porque tem gente que tem isso o tempo todo, inclusive, né? Tem gente que não consegue acessar o processo de se enxergar e de se ver, de se sentir presente, né, no problema, né? Eu não sei se estou falando besteira, mas me ajuda aí, gente. Muito bom, Alexandre. Vamos compondo. Camila? Gente, eu vou começar meu comentário aqui Oi, dizendo gente. que na verdade, eu não sei direito como fazer esse comentário. Na verdade, é uma pergunta, meio comentário. E eu fiquei lendo aqui, pensando no momento em que eu estava lendo, né, o texto, vendo as coisas que eu grifei, mas eu ainda não consegui formular direito. Então, eu espero que pelo menos alguma coisinha eu consiga expressar, assim. Heidegger coloca que tem uma frase que ele diz: a angústia pertence à constituição essencial da presença no ser no mundo. E um pouco antes, ele fala que a angústia retira da presença a possibilidade de, na decadência, compreender a si mesmo a partir do mundo e da interpretação pública. Então, a questão da singularização, né? E aí, tanto quando eu estava lendo, quanto na facilitação do Guilherme, eu pensei nessa questão que ficou para mim, que eu não sei explicar direito, mas que eu estou tentando expressar. Na semana passada, a gente falou que a maior parte do tempo a gente estava no mundo, né? Nessa decadência e nessa presença imprópria. E aí, me parece, eu não sei se eu estou certa na interpretação, que a angústia seria, então, essa presença própria. Só que se a gente está na decadência, então eu entendo que não existe angústia, porque na angústia a gente não está no meio de todo mundo e tem essa questão da singularização. Então, a gente vive a maior parte do nosso tempo de forma imprópria, é isso? A gente consegue atingir essa forma própria da angústia ou é algo que inatingível, assim? Eu não sei se eu consegui explicar, mas foi o melhor que eu consegui fazer. É um jogo, né, Camila? Né? Não é assim, quanto, né? É a descrição ontológica desse jogo, né? Não é quanto a gente fica, ou uma pessoa própria fica mais tempo, né? O ser e o tempo, ele vive esse jogo. Né? Senão a gente vai ter também uma relação quantitativa. Olha, a pessoa que tem mais acesso a si, ela fica mais tempo. Né? Eu posso comentar? É um jogo, pode, claro. Eu acho que você está completamente certa, Camila, no que você disse. A questão da angústia é como a base da presença é estranheza, é o não estar em casa, nós encobrimos isso com a decadência, né? É o modo de ser, de fazer a coisa que todo mundo faz. É a única maneira que a gente consegue lidar com a existência, né? Porque imagina eu ter que, por exemplo, vou te dar algo muito básico e muito ôntico, ter que sempre descobrir como levantar um garfo. Eu não consigo comer, eu vou morrer, sabe?
E nisso que entra a angústia. A angústia, ela quebra o ritmo da vida. Ela abre a estranheza. A Sapienza disse no... Eu não lembro se foi a Sapienza ou foi o Pompeia, mas no... A aproximação básica, na presença do sentido, a aproximação básica de questões fenomenológicas, que a pessoa, ela procura a terapia no momento em que ela não consegue mais lidar com a vida da maneira que ela lidava até ali. E esse é exatamente a questão da angústia. A angústia quebra. Ela te faz parar e pensar no que você está fazendo. Você sai do automático. Você sai da maneira conforme os outros sempre fazem as coisas, né? Se mantendo um pouco nessa questão da patologia, a Alice Housey Kuntz, ela disse que por sermos o ser que nós somos da presença, nós sofremos com a nossa própria existência. Ela chama esse processo de uma escuta filosófica da existência, que é uma atenuação de nós mesmos com essa possibilidade de desterro. E é por isso que aí nós nos adoecemos, porque nós, em certos momentos, nós nos damos conta que a vida não é segura de nada. Tudo pode cair por abaixo. Aí nós temos esse pico de angústia, ou nós nos adoecemos, ou nós nos fortalecemos com isso. Aí ela diz que existem certas pessoas que se dão conta disso sem estarem preparadas. Aí elas se adoecem. Porque ela não tem maneira de lidar com isso que apareceu. Ela dá até um caso do Bislanger, que ela conta da Ellen, não é? Eu quero falar Ellen West, mas eu tenho certeza que a Ellen West é do Freud. Que... eu não sei, tá no livro, eu não vou pegar o livro agora. Que ela tava patinando, aí, e ela era uma ótima patinadora. Em um dia, o tênis dela descola. E ela cai no ringue. E isso é uma metáfora muito bonita, porque ela percebe que por mais que ela seja ótima em patinar, o tênis dela pode descolar e ela pode cair. E ela se adoece. Ela cria uma fobia de lidar com as pessoas enorme, porque ela percebeu, na escuta filosófica dela, de que nada é seguro. Que a existência dela é nulidade. E aí depois é só ver o que acontece, né? Ex-angústia. Quebrou o ritmo de vida dela e agora ela tem que fazer alguma coisa. Ela não conseguia fazer alguma coisa, então ela adoeceu. Da mesma maneira que só a angústia pode fazer ela entrar num processo de recuperação naquilo. Porque a angústia, novamente, ela vai sair desse ritmo doente, e aqui eu quero dizer bem na questão da doença mesmo, de estar cerrado na vida, quando a angústia, porque a angústia é que para a decadência, porque ela caiu na decadência de estar doente. É isso. Só levantei a mão 2 vezes, ela caiu. Ela cai sempre que eu respondo. Estou na minha vez de falar. Assim, eu acho que esse texto está me despertando, e não só esse, mas eu acho que uma frase de vários encontros atrás me despertou a questão, uma frasezinha que o Heidegger ele busca demolir o sujeito, né? Ele não é uma antropologia. Não sei se foi nesse livro ou se foi no seminário de Zolicon que eu estou lendo. Mas se foi um seminário, então é mais direto, porque são palestras do Heidegger, né? Então, que ele não é justamente ele dizendo que ele não é uma antropologia, não é um estudo do homem, porque justamente ele quer fazer a demolição do sujeito. E o humanismo é uma construção ao redor do sujeito homem, né? E por que eu falo isso? Porque a gente, desde o encontro passado, quando ele falou de decadência, de tentação, né, veio assim uma percepção de como nós somos seres categoriais, né? Por um lado, a religião nos diz que nós somos pecadores, né? E para diagnosticar, para delinear o sujeito do pecado, tem a tentação, tem a decadência, tem a alma faltosa, né? E ao redor disso a gente vai sendo categorizado como
sujeito pecador, e nós, da área da saúde, talvez a maioria daqui, né? Nós aprendemos antropologia, né? E nós aprendemos sobre o sujeito psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, fisioterapêutico, nutricionista, etc. e tal, né? Então a gente vive na modernidade, né? E a gente também, da mesma forma que a religião, quando o Heidegger redesenha a noção de tentação e de decadência, ele também redesenha, do ponto de vista fenomênico, o que é cura, o que é angústia, né? E aí a gente tem que tomar o cuidado que quando ele fala de cura, do ponto de vista ontológico, é diferente do conceito da cura antropológica dos saberes psis em geral. Entendeu? A gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente vai transpor uma antropologia para uma ontologia, né? E a gente tem assim que rever isso. A gente fez universidade, mestrado, doutorado falando de cura psicológica, cura médica, cura psiquiátrica, cura biológica, entendeu? Tudo isso é humanismo, né? Ele está falando de outra coisa. Está descrevendo uma experiência. E se não me falha a memória até agora, ele não falou de doença. Imagino que ele articula a cura com angústia, uma dimensão ontológica, porque no momento que ele fala doença, ele está falando de patologização, e aí já é todo o sequestro dos saberes psíquicos, né? Então ele nem passa por isso. Nem falou, nós é que falamos que quando o indivíduo não elabora sua angústia, ele adoece. Eu não vi até agora ele falar de adoecimento, posso estar errado. Entendeu? Porque isso já é subjetivação moderna. Entendeu? Então, eu acho que a grande arte que a gente está construindo junto é como a gente fazer uma descrição fenomênica sem passar por esses processos de patologização, ou o jargão-chave que é de todos os saberes psíquicos, que é a depressão, né? Eu acho assim, que existe quando a pessoa não tem uma propensão para elaborar essa angústia, ela é facilmente sequestrada pelos humanismos modernos. Entendeu? E aí vem a palavra depressão, que é assim um sequestro de nós, do mundo psíquico. Eu falando nós, mas eu estou falando para mim mesmo, né? A depressão é um sequestro patologizador de uma angústia existencial, ontológica. A angústia que ele fala não é a angústia que a gente aprendeu na faculdade. Entendeu? Então, assim, ele está demolindo o sujeito. Quando ele demole o sujeito, ele está colocando os nossos diplomas no lixo. Então, entendeu? Ele está nos propondo um outro modo de vida, né? um outro modo de obra, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. É muito difícil. Assim, a pressuposição que eu vou ter no meu segundo pós-doutorado, que é salvação e cura. Entendeu? A cura que o Heidegger fala, repito, a cura que o Heidegger fala não é a cura que a gente aprendeu na faculdade, tá? Parte dos pressupostos, tá? Eu estou partindo dessa hipótese até para a minha pesquisa. Tá? A decadência que ele fala não é o que a gente viu na religião, a tentação que ele fala não é o que a gente viu na religião, ele não é ele foge da antropologia moderna, categorizadora, ele foge da categorização que o Freud embarca de cabeça. Entendeu? Então ele não fala de princípio do prazer, ou de princípio de vida, ou de princípio de morte, isso é categorização, né? Psicanálise é o cúmulo da hermenêutica categorizadora. E o Heidegger ele demole tudo isso. E como a gente convive com isso na vida e na profissão? Né? Que nós somos educados para sermos profissionais categoriais. Né? Então, assim, e por isso a crítica dele do Biswang. Né? Biswang ele quis fazer uma antropologia categorizadora, ele parte de categorias. Né? Isso é no seminário de Sulicon. Né? E ele fala, o Heidegger fala, o Freud é um neocantismo, entendeu? Categorizador, entendeu? Que não descreve, que parte às vezes do fenômeno, mas não abre espaço para o fenômeno. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso exige da gente um outro lugar.
Isso assim, eu estou falando para mim mesmo, tá? Entendeu? E outra coisa, gente, assim, um delírio que é essa leitura, isso é um delírio, né? A gente, como a gente é educado no preconceito da angústia, a religião nos ensina a demonizar, e os saberes médicos, com M maiúsculo, estou falando todos, tá? Todos os cuidadores antropológicos, né? Nos ensina a patologizar a angústia. Né? E o nosso cliente já vai, o nosso cliente que eu falo é o aluno, é o que vai na clínica, né? Seja que cliente for, né? Ele já vem com isso interiorizado, doidinho para patologizar, né? Para ter uma escola. Será que a gente, um delírio que eu vou falar, será que a gente pode ser grato pela angústia? Viver essa frase, né? Não estou delirando. É só isso que eu tinha para colaborar hoje, a princípio. Bom, eu fiz aqui uma anotação já faz dias e a gente aqui falando sobre angústia, achei que seria pertinente partilhar com vocês, no qual, né, tá dessa forma. O fenômeno da angústia está posto na base como um estado de ânimo do encontrar-se que satisfaz a tais exigências de método. A elaboração desse encontrar-se fundamental e a caracterização ontológica do que nele é aberto, em geral, tem seu ponto de partida do fenômeno do decair e delimitam a angústia em face do fenômeno a fim do medo. E aqui também aí coloca, né, o que na disposição fundamental da angústia se abre como tal. E, novamente, a gente vem aqui para poder falar que é a essência do Dasein, se desvela como cuidado. E é algo que ele traz muito forte quando ele vem trazer a questão da preocupação, da cura, da angústia, o cuidado. Ele pontua várias vezes o cuidado, o cuidado. E, querendo ou não, né, nossa base é o cuidado, porque se não fosse o cuidado, como é que nós estaríamos, né? Vamos dizer, vivo, se nós não cuidamos, né, da nossa, também, né, de como pessoa, mas também das nossas angústias. Então, é algo que ele frisa muito, o cuidado, que é a essência do Dasein que se desvela, né, no cuidado. E eu achei isso muito interessante e poder compartilhar com vocês. Bom, minha vez agora, posso falar? Então, na verdade, eu vou começar pegando um pouco do que o Alexandre falou, no sentido de pegar, assim, ele usou o termo angústia e ansiedade, né? E aí eu fiz um trabalho, inclusive trabalho para a matéria do Fernando na faculdade, e aí vocês me desculpem porque eu sou segundo ano de psicologia, então eu posso falar algumas bobagens aí, vocês me corrigem. Mas assim, eu fiz uma pesquisa fiz um trabalho sobre angústia, né? E aí eu tinha essa preocupação em relação a que é ansiedade e que é angústia. Aí eu fui atrás, pesquisei, e aí eu vi pela etimologia da palavra que o grego, angústia, vem do iangor, do grego, que significa estreitamento, oprimir, aperto. E a ansiedade vem do latim, da raiz, e a raiz é o anxia, que na verdade é o ang do grego, que é a mesma coisa, estreito e angústia. Então, na verdade, assim, eu cheguei à conclusão, e aí vocês me corrigem para ver se eu estou errado, que angústia e ansiedade são sinônimos. Não são formas de que a gente aprende, sei lá, a falar estou angustiado ou estou ansioso, né? Mas a princípio parece, pela minha pesquisa, me pareceu que são sinônimos. E aí vou usar um outro autor para falar sobre angústia, que é o Kierkegaard. E aí também aproveitando que o Alexandre trouxe aí, eu vi que ele conhece.
E aí, é interessante que o Kierkegaard é bem antes, né? Ele é do começo do século XIX. E ele traz lá o pecado original para explicar a angústia, né? E assim, obviamente, que a gente está falando aí de uma metáfora, né? Vamos chamar assim, resumidamente, a questão do pecado original. Então, na verdade, quando a figura de Adão e Eva no paraíso, né? Eles estão ali puros, né? Num lugar puro. Mas essa situação causa uma angústia, porque a angústia ela não tem objeto, como já foi falado também, né, no próprio texto aqui, né, a questão o medo, ele tem um objeto, a angústia não. A angústia, o objeto é o nada. Então, esse nada de Adão e Eva, né, então eles eram angustiados previamente. Só que quando Deus chega e fala, vocês não podem comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. E aí o que acontece esse processo, né? Que na verdade tudo isso é uma metáfora, tá? O Kierkegaard acreditava nisso, mas na verdade eu uso mais como uma metáfora. Ele entende que esse processo dessa proibição é que desperta a angústia em cima do que é proibido. E essa coisa da proibição é que angustia pela possibilidade de liberdade, de escolha, de poder escolher qual caminho seguir. E aí, obviamente, que não podia dar outra a não ser comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque eles não sabiam o que era. A única coisa que Deus falou é que se eles comessem, eles iam morrer. E eles também não sabiam o que era morrer, porque eles eram puros. Mas eles perceberam que era uma coisa muito ruim. Mas mesmo assim, essa angústia o moveu para experimentar aquela que era aquela proibição gerou o desejo, e esse desejo, aquela angústia que estava latente, se desperta, né? Então, assim, eu queria trazer esse conceito de Kierkegaard, assim, porque ele, para mim, assim, fazendo essa analogia, fica muito claro que é a angústia, qual é o objeto, que é o nada, e a angústia ela é disparada pela proibição, né? pelo nosso desejo, né? Então, acho que assim, e aí falando um pouco da provocação do Fernando, de que angústia é boa ou não, né? Eu acho que é um pouco assim que você falou, né, Fernando? Acho que você fez essa provocação, né? E sim, a gente chegou à conclusão que a angústia ela é o que nos move, né? E aí você tem que saber sentir que na verdade é essa sensação, né? Acho que não é nem sensação, né? É uma coisa mais é angústia mesmo, não tem uma outra definição, para se construir como ser no mundo, né? Como único e se fazer cumprir o seu papel aqui. Era isso que eu queria falar. Só fazer uma parte da fala maravilhosa do Renato, né? O Kierkegaard, ele tem um conceito de angústia, né? Faz toda essa descrição muito fidedigna que o Renato fez, só que é só uma composição aí. Para ele, o pecado original, Adão e Eva, não é uma fantasia, não é uma parábola, né? Diz que a psicologia acha, diz assim, é que a psicologia, ele fala assim, a psicologia acha que isso é uma fantasia, um símbolo, mas ele parte do pressuposto de que Adão e Eva existiram, tá? Entendeu? É sempre bom frisar, né? Kierkegaard parte do pressuposto que existiu Adão e Eva, que eles eram puros, que toda a descrição que o Renato fez é muito fidedigna da questão da angústia diante do proibido, e ele até radicaliza mais, ele diz que o inocente, ele nem pensa no pecado, né?
O inocente, no momento que ele cogitar, no momento que ele se sentir tentado, ele já não é mais inocente. Entendeu? O verdadeiro inocente não sente nem sabe que é tentação. Fica numa radicalidade assim. Você lê o conceito de angústia, dá vontade de largar tudo e ir para o mosteiro. É muito sedutor. É muito sedutor. Tatiana? Oi, pessoal. Olha, eu nem sei o que eu vou falar, me perdoem. Eu queria compartilhar com vocês esses capítulos, esses parágrafos são bárbaros, né? Eu viajo neles, eu acho fascinante. E aí eu queria trazer aqui para a gente pensar o conceito de ser livre que ele traz aqui, explorando um pouco mais aquilo que o Guilherme falou, não no sentido de liberdade no sentido platônico, mas de ser livre, que é só a partir desse estranhamento, né, da perda da familiaridade, que é que se encontra na disposição da angústia. Aí ele coloca que você consegue ser livre para as suas possibilidades próprias, porque enquanto se está na familiaridade, aí ele já te trouxe, Heidegger é tão fantástico, que ele fala até do Zeca Pagodinho aqui, eu achei incrível. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, onde é que está? Página 263, olha aqui, ó, a adesão decadente revela a tendência da presença de se deixar viver pelo mundo em que ela sempre está. Isso aqui é ou não é o deixa a vida me levar, a vida leva eu? É o deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho leu Heidegger. Pagodinho e Heidegger, gente, isso é incrível. E aí, é nessa questão que a gente adora ficar, né, deixa a vida me levar, que fica a questão que o Alexandre trouxe, eu acho que foi o Alexandre, aquela coisa morna. E você nunca tem, de fato, a possibilidade, a escolha. Deixa eu colocar a frase. Você nunca te aparece, se você está sempre na superficialidade, no deixa a vida me levar, nunca aparece para escolher as possibilidades próprias. Porque você vai estar sempre no aí do impessoal, que é onde você se perde, deixa se perder, pelo amor de Deus. É praticamente Salvador no... Como chama aquele negócio lá? Onde você está ali segue os trios elétricos. Vai com a turba. E seja o que Deus quiser. Pipoca. E eu não sou responsável por ninguém. A vida é louca. Na pipoca. Na pipoca. Pois é, e é na angústia, ou seja, nesse estranhamento, ou seja, perdeu a familiaridade. Ou seja, tudo aquilo que eu conhecia eu perco, e aí eu tenho que criar, eu tenho que tirar de mim mesma o que é que eu vou fazer com isso. Porque não é mais familiar. Por exemplo, aquele copo, vou pegar a primeira coisa que tem aqui. Aquele copo que antes eu achava que era para beber água ou qualquer outra coisa, na perda da familiaridade, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? E aí onde eu posso escolher ser o que eu quero fazer com isso que eu acho que vem, que me é meu, que é mais próprio. Não vou beber água, eu vou, sei lá, fazer outra coisa, usar isso daqui de cone, enrolar linha, Aí é a questão que a pessoa quiser fazer, mas vai ser dela e não do impessoal. E aí vem o sentido, eu acho que poderíamos fazer uma ligação da serenidade, eu não estudei isso ainda, mas da serenidade, da felicidade. E aí eu vou juntar até uma frase que eu vi num filme, do Freddie Mercury,
que é: agora eu sou exatamente o que eu nasci para ser. Cara, quando a gente conseguir falar essa frase com propriedade, pelo menos por uns instantes, a vida fica plena, o pulmão enche de ar satisfeito, né? E é por isso, acho que Freddie Mercury chamava tanta atenção com as suas coisas doidas que ele fazia e que juntava tanta gente. Ele começou na sua impropriedade, numa família religiosa, aprendendo música clássica e tal, não sei o quê. E, de repente, ele pega todo esse conhecimento que ele aprendeu ao longo da sua vida e transforma numa música que, caramba, lotava estádios, né? E que até hoje o cara já não tá mais nem aí. Aí, tudo bem, tira Freddie Mercury, pega outro, pega Mozart, por exemplo. 1400, 1700, estava aí nessa época. E o cara é um gênio. Beethoven, Chopin, e era tudo na angústia. Chopin, então, quando você pega a vida dele, ele na sua angústia, na época que ele mais produzia. O próprio Nietzsche, né? Com todo o pessimismo dele, né? Com todo o pessimismo. É na angústia que, se você não desperdiça essas oportunidades e vai voando de volta para o superficial, que você, em encontro consigo, se torna original, se torna autêntico. E aí a questão da singularidade, que é lindo no ser humano. Acho que era isso. Só colocar umas falas aqui, a Michelle colocou: se formos olhar para os manuais, a angústia não é boa, mas fenomenologicamente falando, ela é fundante para a essência do Dasein, através dela se desvela como cuidado. A angústia é o clamor pelo modo de ser mais próprio da presença. Na minha aula, a gente viu que criar é elaborar angústia, não necessariamente que a angústia é boa, tá, gente? Agora também queria só perguntar, assim, ainda pela fala aqui, eu acho que quando a gente se conscientiza da dimensão ontológica da angústia, a gente se relaciona diferente com ela, né, gente? Acho que tem um efeito pedagógico, tem um efeito transformador, né, enfim, né? Alguém quer comentar algo sobre a fala da Tati, ou a gente pode ir para o Guilherme? Eu só queria falar um negocinho. Oi. Que lembrei, que eu acho que vale. Não será, nesse modo mais próprio, que a gente, como ser humano, não teria capacidade de transformar, ao invés de replicar? Porque isso, muitas vezes, a gente usa também no mundo do empreendedorismo, né? Tem muita gente que vai para o mundo do empreendedorismo, mas querendo repetir o que as pessoas já fazem. Mas se você for ver, estudar aqueles cases que deram certo e que, de fato, chamam a atenção dentro de um caminho adequado, né? Sem outros subterfúgios mais não muito éticos, mas você tem aí o que chama atenção. É o que transforma. Se você só repete, faz como todo mundo, não transforma. Aliás, você despreza, talvez, o seu maior valor, que é a sua singularidade. O marxista em mim quer dizer que, se você é rico, você não é ético. Você se apropriando do lucro. Mas para compor eu vou fazer um passeio na sala que todo mundo falou aqui, porque eu fui juntando uma coisa na outra. Mas o Fernando tocou exatamente num ponto. É por isso que toda vez até agora eu falava: gente, cura e cuidado não tem valor de juízo. A gente não pode atribuir valor para ocupação e para preocupação, porque não é uma questão ôntica, é um valor ontológico. Se há de lidar com as coisas, se há de lidar com as pessoas, o modo, se é próprio ou impróprio, se faz bem ou se faz mal, é do caso único dessa existência. E quem somos a gente para
para julgar, né? Porque se eu estou julgando, eu já estou passando e agindo de um pressuposto que é a última uma coisa que não é fenomenológica, né? Apesar de que eu sempre acho que o correto é expor o pressuposto, não se jogar ele fora, né? Porque, querendo ou não, sendo psicólogo, trabalhando na saúde, nós temos essa ideia de querer que a pessoa melhore. Mas aí nós temos que esclarecer que isso é nosso, não da pessoa e não do fenômeno, né? É toda uma construção histórica, fática que impõe isso a gente. Passando um pouco pro Kierkegaard, eu acho que a gente sempre tem que pensar, Kierkegaard era, antes de tudo, cristão. Ele era católico. Tudo vem depois. A filosofia dele é católica, a filosofia dele é cristã. Se você não levar em conta disso, você não está lendo Kierkegaard. Você está lendo outra coisa, sabe? É a mesma coisa que você tem que inserir tempo e fazer exatamente o que o Fernando falou. Achar que cura é bom. Você não está lendo certo. Isso é fazer um erro errôneo gigante, sabe? E juntando um pouco com essa questão do que o Fernando disse, eu não vou me lembrar agora se foi no meu ponto de vista da minha obra como autor do Kierkegaard ou no conceito de angústia, que o Kierkegaard, mesmo lá em 1800, já estava dizendo para a gente que a psicologia ela só tinha dois caminhos. Ou ela se tornará uma profissão que visa ajudar os outros a alcançar uma liberdade maior, ou ela se tornará uma ciência do comportamento domestificadora. Gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, nossa, Kierkegaard, você tá vendo o futuro já em 1800? Já dá para você ver onde que tá vendo essas coisas aí? Então foi muito atento, né? E eu acho muito interessante, gente, lembra que o conceito de angústia, o Heidegger tem essa coisa que ele não dá crédito para ninguém, né? A angústia veio de Kierkegaard, gente. A angústia é cristã. Por mais que a gente pule, tem que se esquivar disso, a angústia é cristã. A angústia é católica. E isso é uma coisa muito interessante de se ver de um ponto de vista historiográfico, que todos nós somos cristãos, apesar que nós não podemos não partilhar dessa visão de vida. Eu mesmo sou cristofóbico. Mentira, eu sou deusfóbico, eu gosto de Cristo, cristão anarquista. Mas a questão é, por mais que nós não compartilhemos dessa religião, pressupostos cristãos estão enraizados da gente em tudo, qualquer coisa. Eu sempre brinco, o capitalismo é cristão. Não tem nada mais cristão do que você acumular alguma coisa agora para fazer bem no futuro, né? Porque você faz coisas boas aqui porque você quer almejar a transcendência no céu, né? Foda-se o que acontece na Terra, né? Tanto que a gente está nesse frio enorme porque o que interessa é o ganho momentâneo e não a destruição das florestas daqui a 10 anos. Vamos todo mundo morrer, porque não, o que interessa é o que vem. É a junção daquele. Como é que eu falo? Daquele bem fazer por si mesmo, né? Mas uma coisa que me surgiu na fala da Tatiana é. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não romantizar a angústia. Assim, tudo bem que foi a época que essas pessoas mais produziram, mas as pessoas estavam sofrendo, assim, muito. O Nietzsche, o final da vida dele foi muito triste, gente. Depois que ele teve aquele surto dele com o cavalo, ele decaiu muito. E assim, e a gente vê isso mesmo em pacientes psiquiátricos. Tudo bem, eles produzem obras, Nício da Silveira que diga, eles produzem obras de arte maravilhosas, mas o estado de falta de liberdade, de possibilidade dessas pessoas, essa angústia estreita a vida delas, que só a arte cria uma liberação das possibilidades. Né? E talvez isso seja um pouco antropológico de mim, né? Mas o quanto o nosso medidor de saúde, né? Isso sendo completamente ôntico, completamente fugindo do que o Heidegger quer dizer, é a sociabilidade, né? É
é esse poder compartilhar do mundo. E por mais que isso seja ôntico, não estar desse mundo é extremamente sofrível. Porque você tá sempre posto na estranheza, você tá sempre fora. Sempre fora, sempre fora, sempre fora, sempre fora do que tá acontecendo. Sabe? É só imaginar essa sensação de exclusão. Todo mundo falando uma coisa e você não entendendo, você. Sei lá. Alexandre? Hoje está tão intenso, né, gente? Está tão revelador. Tá muito legal, porque, assim, de alguma forma a gente fala com uma certa propriedade, cada um tá falando com uma certa propriedade, e a gente pode juntar. Acho que o que o Fernando falou, assim, me faz pensar o seguinte: a angústia, o conceitualmente, não existe um único conceito universal sobre angústia. A gente tem que ver no tempo, né? Então, comparar angústia com ansiedade, etimologicamente, é possível, mas angústia é anterior, né? Se a gente for ver uma visão aristotélica, tudo bem, vai, a ansiedade está presente lá com outros nomes, mas se a gente for ver hoje, ansiedade é moderno, né? É o contemporâneo, a gente chama de ansiedade, mas angústia é existencial, é aquela coisa anterior a esse conceito físico ou de estado emocional, né? E aí, se a gente for ver os autores, cada um, ou se a gente for ver nos campos da ciência, teologicamente, angústia é uma coisa, né? Antropologicamente é outra coisa. Na saúde, a medicina, ela se desenvolveu em termos, a psiquiatria, ela se desenvolveu final de 1800 para cá, ou um pouquinho antes da Revolução Francesa para cá. Não existia psiquiatria, não existia saúde mental, então é mais moderno ainda. Saúde mental tem 30 anos e olhe lá, né? Então, assim, se a gente pensar, e aí, se você vê angústia na psicanálise, é angustiante. A psicanálise produz angústia como forma de como material de trabalho, ferramenta de trabalho. Enfim, nós não podemos, eu acho que assim, qual é o referencial? É muito legal o Heidegger, porque ele não faz essa discussão. Aí tudo bem. Então, quando eu falei de depressão e tal, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente pode estar sendo ou maniqueísta ou reducionista, né? Eu acho que, assim, em geral, a gente compara muito a angústia com a ansiedade, porque elas têm a mesma origem etimológica. Mas se a gente for ver ontologicamente, né, e tirar o ôntico, assim, a medicina, ela trabalha com o ôntico também, com a quantidade, com essa questão classificatória, porque isso ajudou a medicina a se organizar, para separar a loucura, ou aquela coisa higienista que existia com os loucos na Idade Moderna, antes no início, no final da Idade Moderna, no início dessa Idade Contemporânea, os loucos eram tratados, os pobres eram tratados como loucos porque eles eram pobres. Porra! Então, e aí um desavisado pode achar que aquele é o conceito, mas hoje em dia a gente está conseguindo discutir o racismo, esse racismo estrutural, que é muito legal, porque está incrustado dentro de cada um de nós, porque isso é secular. O Brasil foi o último país a querer mexer nisso, e mexeu muito mal e porcamente. Assim como essa questão da anistia geral e restrita dos militares, né? Então, assim, para um cara que hoje é militar, como que ele não vai defender a anistia há 30 anos atrás? Né? Daqueles criminosos, os que fizeram crimes horrendos. Desculpa, é que eu sou uma pessoa que eu vou falando as coisas, eu ia falar uma coisa, até escrevi tudo aqui, e aí já vai gerando outra coisa. Eu vou lembrando, eu tenho uma cunhada, só a título de informação, que ela foi comunista, hoje ela trabalha na organização, na ONU. A mãe dela, eu sabia que tinha sido presa no DOPS em 1973, ficou lá meses e meses, ela e o marido. A partir daquela prisão, a menina que era novinha, que devia ter menos de 2 anos,
se separou dos pais, e os pais não voltaram a ficar juntos depois. Eu sabia que a mãe dela era uma puta de uma mulher legal, mas eu não sabia a história da prisão dela. Um dia lá na praia, estava lá em Santos, um belo domingo, a gente lá sentado na areia e falando, foi bem na época da Comissão da Verdade, né? Um pouquinho depois até, foi quando na época da eleição do Bolsonaro. Eu não queria falar desse cara, mas né, a gente estava falando dessa questão da exaltação do JB aí, de que não teve ditadura, que não teve tortura, e no dia lá do impeachment da Dilma, ele exalta o Coronel Ustra, né? Coronel Ustra, ela me contou pessoalmente, eu já conhecia ela há mais de 10 anos, ela nunca tinha falado sobre esse assunto. Ele colocou um rato na minha vagina, depois de ter me estuprado. Eu já tinha ouvido falar que isso podia ter acontecido, mas a gente não quer acreditar, não dá para acreditar, nem é bárbaro, sei lá. Cara, ela me contou numa boa, porque a gente estava já conversando muito sobre esse assunto, mas durante anos e anos, essa pessoa não falava isso para ninguém. Imagina o caos, eu não vou falar dela, né? Mas, então, os conceitos, eles precisam ser contextualizados, né? Não dá para você falar que a anistia foi uma boa coisa porque pacificou o país. Olha que merda que nós nos metemos. Somos reféns de assassinos, de pessoas que roubaram, né, várias possibilidades de várias pessoas. É isso que está acontecendo. No Uruguai, os caras estão, aqueles generais agora, de 30 anos atrás, estão sendo condenados. Os caras têm 80 anos, mas estão indo para a cadeia. O Pinochet morreu na cadeia. Por que nós não podemos fazer isso? Porra, se não existir esse acerto de contas, a gente continua refém. Então, assim, voltando, desculpa, a angústia, eu fico muito angustiado só de pensar nesse assunto. A angústia, acho que a gente tem que aprender, mas eu acho que quanto mais eu leio, quanto mais eu me enfio nas coisas, assim, eu descubro que eu sei menos, em termos de quantidade, né? Porque tantos conceitos que existem, né? Quando o Renato fala do Kierkegaard, é óbvio que ele tem uma visão cristã. Quando você vai falar do Freud, é óbvio que ele tem uma visão judaico-cristã, né? Quando você vai falar... Aí, assim, autores e autores. Agora, quando você vai falar de Leonardo Boff, porra, é outra discussão, angústia. É uma discussão até agradável, sob o ponto de vista cristão. Então, assim, a gente... Isso é muito legal, a gente ter todas esses... Mas eu, por exemplo, não consigo me aprofundar em tudo, né? Eu acho que estão ligando para mim aqui, eu estou dentro do hospital. Eu passo a bola para vocês aí, vamos continuar a conversa, vai. O Fernando me alertou que a gente não pode reduzir, né? E nem ser maniqueísta dizer o que é bom, o que é ruim. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser os dois, inclusive. Só para comentar rapidinho, do Alexandre, isso me lembrou uma vez, eu comentei para a coordenadora do meu curso, que é psicanalista, que a teoria do Freud era completamente judaico-cristão. A mulher quase que voou em mim. Eu já lembrar. Mas ela falou, você não leu o Totem e Tabu, minha filha, exatamente porque ele estava mostrando isso para consigo, porque ele é judaico-cristão. Gente, ela quase me matou. Tem alguém que tinha levantado a mão antes de mim, que caiu? Oi, gente, boa noite. Eu tinha levantado, mas aí eu acabei baixando. Posso fazer o comentário rapidinho? Tudo bem? Sim, sim. Eu acho que é importante a gente, né, ter esse cuidado com a angústia que Heidegger traz, né? Porque quando ele fala dessa angústia originária, né, não entendo no sentido de que é bom ou que é ruim, mas é no sentido de trazer consciência a esse modo de ser, né? Então, assim, né, pegando a questão do psicólogo, não é que significa a gente atribuir se esse comportamento é bom ou se esse modo de decadência é ruim, mas é possibilitar a consciência do outro desse modo de ser e a escolha do que ele vai fazer é dele. Mas a angústia é essa possibilidade de tornar consciente esse modo de ser. Acho que era só isso, só. Deixa eu só com um pouco a fala estimulante do Alexandre, da Tati, do Gui, da Pamela.
Sabe o que eu acho? Assim, uma hipótese, né? A pessoa no senso comum, quando bate na porta dos modernistas, que somos nós, os categoriais, nós somos educados, pelo menos, para ser categoriais, né? O usuário, quando bate lá, ele, no senso comum dele, ele vai buscar a cura de si, né? Partindo do pressuposto que isso é universal, entendeu? É a cura dele, a cura da esposa, a cura da família, né? Ele tem essa ingenuidade do senso comum, né? E ele vai se deparar com um processo de subjetivação, né? A partir do qual pouco importa, não é que pouco importa, secundário é a cura no sentido do senso comum que o cara vai buscar. O principal é colocar ele dentro de um sistema, dentro de um processo de esquadrinhamento em série, né? Um protocolo. Aí pode ser protocolo de todas as áreas da saúde, né? Entendeu? Isso, aliás, é uma provocação que eu faço, lembrando, gente, que daqui a 3 semanas a gente vai estar estudando Foucault. Já se deram conta que o nosso encontro de Heidegger está acabando, só tem mais 2 encontros? Né? Então, acho que é muito propício a gente levantar essas questões, né? Onde o que se chama ontologia é também um dispositivo de poder, e pior ainda, é sobredobrado por outros dispositivos, né? O usuário do CAPES vai lá achando que ele vai ter uma cura do ser. Não fala ser. Ele tem essa ingenuidade ontológica. Isso é uma ingenuidade ontológica, ele vai lá e passa a vida inteira dele sendo medicado, né? Fazendo aquela vida modorrenta de oficina, né? E se não tivesse isso, ele passava fazendo a vida monstruosa dele no manicômio, né? Entre a monstruosidade e a vida cinza modorrenta das oficinas, que eu, como professor, vou levar meus alunos, estagiários, para darem as oficinas, né? Entendeu? Então, acho que tem uma sequestração aí. As pessoas são sequestradas para a produção de processos de subjetivação em série. E se o sintoma, aí dentro da visão bem categorial, assim, sintoma, patologia, seja ela qual for. Isso eu me coloco como parte dessa engrenagem, né? Estou falando, esse recado é para mim, não é para ninguém, né? Faz parte de uma engrenagem em si, né? Se aí isso vai reverberar numa transformação e que vai ter efeitos ontológicos, isso pode ser que aconteça ou não. Porque a pessoa vai estar lá medicalizada, vai estar lá farmacologizada, vai ter o protocolo dela, vai ter os encaminhamentos para um lugar social, diagramado, né? Então, assim, é a tensão entre... Não quer dizer que o discurso ontológico é originário, entendeu? Isso daí depois vai ser criticado contemporaneamente, a gente vai ver quando a gente estudar Foucault. A gente romper um pouco a nossa ingenuidade também. Mas eu acho que tem uma potência transgressiva no Heidegger ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem. Ele dissolve o sujeito. Então, assim, repito, é só a gente ter esse cuidado, gente. Quando a gente fala em cura, quando a gente fala em cuidado, quando a gente fala em decadência, quando a gente fala em tentação, gente, cuidado, porque ele não é ele desconstrói o sujeito antropológico que a gente está acostumado. A gente foi educado, né? Por isso, se em algum momento a gente usa dos nossos espaços clínicos para fazer alguma outra coisa, nós estamos, de fato, fazendo alguma outra coisa. A gente não está fazendo a clínica integral do cuidado segundo o SUS, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Acolher uma pessoa numa clínica psicológica ou psiquiátrica, né? De uma perspectiva ontológica, não é sequer da Science Analysis. Entendeu? Ele critica a própria da Science Analysis. E vai categorizar essas formas, vai conceitualizar da Science, vai conceitualizar a cura, vai conceitualizar o ser aí, vai conceitualizar...
O Heidegger disse que o Biswanger não entendeu nada. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos educados numa perspectiva sistêmica. Né? E a gente vai fazer... É impossível não fazer isso. Pegar a lavagem cerebral que nós nos submetemos a vida inteira e fazer assim. Pum. A gente tem que estar muito atento. Muito atento. Eu estou falando para mim mesmo, gente. Não é indireta, não. É direta para mim. Entendeu? Né? Estou usando a nossa solidariedade para eu ficar atento comigo mesmo. Nós não tem como, em algum momento, a gente, na cotidianeidade, reverberar relações de poder. Né? Falando de palavras meigas, né? Humanismo, humanização do SUS. Claro que o SUS ainda é um resguardo. Todo mundo sabe que hoje em dia o SUS é o resguardo de uma certa democracia, mas não quer dizer que quando a gente vai fazer uma análise epistemológica, uma análise genealógica, né? Não tem crueldades no SUS. Entendeu? Agora é um resguardo, né? Querem destruir o SUS de qualquer forma, né? Para aí fazer a dominação, né? Não querem fechar as universidades públicas para ir fazer a dominação. Pessoal, mais alguém? Tem falas aqui. Tati, querida Tati. É terapia de grupo hoje, né? Eu queria, então, já que a gente está compartilhando, queria compartilhar também a minha angústia, junto com a do Alexandre, essa questão de quanto mais eu estudo, mais percebo que não sei nada. E aí, fico angustiada. Mas aí, ouvindo a fala do Alexandre, saio da angústia mais feliz, porque é comum. Isso é excelente, porque a nossa clareira de mundo se expande e a gente não fica na restrição, naquele só ou é A, ou é B, ou é C. Não, a visão de mundo se expande, né? E é uma delícia isso. Antes angustiante, mas quando a gente se apropria, é bom. Era só isso. Alexandre, Guilherme. Só para falar de um aspecto, assim, essa questão categorial, eu vou falar de diagnóstico. Existe, olha o que o capital, na minha opinião, isso é o capital que faz. O modo de produção e consumo que faz isso. Tem pacientes que procuram um terapeuta ou um médico, quase que única e exclusivamente atrás de um diagnóstico. Ele nem pensa em tratar o problema dele. Ele quer saber o diagnóstico, o nome. Ele quer, inclusive, a classificação do que ele tem. Mas isso é uma lavagem cerebral. Isso não tem importância nenhuma, zero. Assim, para a produção daquela cura, ou do enfrentamento do problema. É uma questão de estratégia de classificação. Só que, assim, os meios de produção e de consumo do conhecimento conseguem nos impingir que saber o número do CID é importante, que saber que a sertralina que a minha vizinha toma é pior do que esse remédio novo, doutor, que lançaram, de falar propaganda é boa, eu queria tomar. O cara tá lá, às vezes até tá bem do problema dele, mas ele quer tomar um remédio novo que foi lançado. Porque a propaganda foi tão eficaz, né, que conseguiu cooptar, não é nem captar, é cooptar essa gente. Então, além de todo esse problema, a gente também tem que... É difícil lutar contra isso, né? Eu sou médico, eu prescrevo, eu sou um médico clínico. Posso ter uma visão humanista, tudo, mas eu trato, eu passo remédio, eu medico pra caramba, inclusive. Eu tenho uma mão pesada, eu gosto de não medicar pesadamente. Pesada no sentido de quantidade, não no sentido de qualidade. Porque eu sou um alquimista. Eu me considero alquimista. Mas a gente tem que estar se policiando para não entrar nessa onda reducionista, ou nessa onda categorial, porque aí é melhor ter uma receita de bolo, todo mundo pode ser médico, inclusive a vizinha da vizinha pode ser também. Minha mãe é uma excelente médica,
Se você for ver quantas coisas ela passa remédio para os outros, ela passa antidepressivo para os outros, ela fala, meu filho é psiquiatra, olha, por que você não toma tal coisa? Eu falo, mãe, você tá louca, minha mãe é uma louca. Não me coloque nisso, mãe, não fala do meu nome, fala por você. Você é o laranja da sua mãe, né? Isso, existem milhões de pessoas que são assim. A gente aprende assim. E com essa coisa da comunicação de massa, ferrou. Hoje todo mundo é tudo. Hoje todo mundo é filósofo, todo mundo é psicólogo, então, desculpa falar. A minha vizinha é uma boa psicóloga para mim. Tudo bem, talvez ela quis dizer outra coisa, né? Meu psicólogo é aquele meu amigo. Então, eles se apropriam até dessa questão, né? Então, assim, é uma mistura. E hoje, com a questão das fake news e da internet, ferrou. Tem um monte de especialista de tudo aí, né? Gente que... E aí você vai investigar, né? Igual os caras que entraram no governo lá. Eu gosto de ver, eu falo sobre política, mas aquele ministro da educação que ficou, acho que 2, 3, uma semana depois do Weintraub lá, ele falou que ele era doutor, não sei o que lá, que fez um doutorado na Argentina, né? Acho que foi isso. Aí foram lá ver, o cara não tinha título porra nenhuma, ele não defendeu a tese, né? Tudo bem, mas o cara pôs no currículo, olha que coisa mais vergonhosa, entendeu? Então, se um cara, que uma autoridade, que é o ministro da educação do país do tamanho do nosso, chega a falar isso, imagina um coitado que bota lá no WhatsApp que vacina é perigoso, entendeu? Então, a gente está num mundo perigoso. Na verdade, o mundo nosso é perigoso. Então, essa questão categorial virou moda, virou assim... E os próprios, às vezes até os próprios profissionais mais sérios entram nessa onda. Essa questão da cloroquina aí, meu filho, eu conheço um monte de médico que eu gosto, confio, que, porra, eu não posso falar, vou falar baixo. Eu convivo com uma médica que eu gosto dela, para que um dia ela pegou e me deu um protocolo lá de cloroquina, quase que eu mandei ela usar aquilo no banheiro dela, entendeu? Mas eu sou grosso, eu sei que eu sou grosso, mas eu não posso ser muito grosso, eu saio de perto, porque é feio falar assim, né, com o seu interlocutor. Mas eu não pedi aquela porra, ela veio me dar então tá bom. Então, o que eu quis dizer, a gente ainda tem que lutar contra essa propaganda em massa. É uma rede, né? Tamo junto e misturado ali. Guilherme, estamos já encaminhando para o final, né, gente? Eu vou aproveitar esse momento para fazer um marketing, que eu vou lançar um podcast, como eu falei para o Fernando esses dias, que o primeiro episódio vai ser sobre a implicação do paciente no diagnóstico. Que eu acho, na minha visão, a medicação é algo importante. Ela não pode ser o centro do tratamento, mas uma sertralina estabiliza uma pessoa para ela não poder cair e conseguir dar um rumo na vida dela, sabe? É importante. Mas, ao mesmo tempo, conforme o Alexandre disse, as pessoas veem. Quantas pessoas já entendi que falou, eu tenho ansiedade, querida, eu também. Eu abro desse... Gente, eu falo Guilherme, desculpa, você vai aceitar comentários durante o podcast ou não? O podcast vai ser gravado. Tá bom? Não, mas pode gravar, pode deixar escrito lá algum comentário depois ou não? Eu vou ver, vamos ver. Tá bom. Vou ver se eu faço uma transmissão ao vivo depois. Mas exatamente essa questão. Quantas pessoas já me chegaram falando, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, querido, eu também. Você pega o DSM, você tem tudo. Isso é uma brincadeira, mas é muito sério. As descrições do DSM são vagas, extremamente vagas. Nós temos um pouco de cada doença. Sim. Né? Gente, por isso eu não gosto de pegar do DSM. Quando eu tenho tudo. Que se encaixa em qualquer coisa. Isso de duas coisas, temos duas coisas ruins, né? Primeiro, o diagnóstico é extremamente inválido, tosco, completamente desmedido. E dois, estamos todos muito doentes. Todos doentes, né? Essa é a questão. Essa nossa vida, ela cria um certo sofrimento, um sofrimento enorme pra gente.
Lógico. E é muito interessante você parar para ler o DSM, que ele foi decaindo de uma maneira que tudo que está escrito no DSM, ele está ligado a funções mentais que podem ser tratadas com medicamento. Ele é literalmente um livreto da indústria farmacêutica, né? Vai nisso. Esquizofrenia tem um mundo de sintomas subjetivos, mas como quem dá os fundos, quem dá o dinheiro para vocês, somos nós da indústria farmacêutica, e nós tratamos orgânicos, vamos focar nos sintomas que tem com relatos biológicos, né? Isso é tratável, isso tem remédio, isso dá lucro pra gente, né? A gente ganha dinheiro em cima dele. Gente, uma modelo médico, né? Uma pesquisada super básica, você vê quanto as pessoas que fazem o DSM estão tudo ligado a associações que recebem dinheiro da indústria farmacêutica. Eu leio aquilo e falei, gente, o conflito de interesse aqui, ninguém faz nada, né? Ninguém percebe o tamanho do conflito de interesse monetário que tem aqui. É lógico que essas pessoas vão pedir para um certo diagnóstico. Não tem o que mentir, né? Mas enfim, parando, organizando um pouco os pensamentos, eu acho que a gente também tem essa coisa de não poder sofrer pelo próprio sofrer, sabe? Tudo tem que ser doença. Porque a doença, ela é aceitável, ultimamente. A doença mental, ela tá palatável, sabe? O quão gostoso... Tá na moda, inclusive. Tá na moda. O quão gostoso é você poder dizer que você tem uma depressão, ao invés de você estar sofrendo com a tua vida. Porque a vida tá difícil. Tá mesmo, tá difícil pra todo mundo, né? Que a vida não tá difícil para duas pessoas. Os ricos, porque eles podem ficar trancados lá na casa dele, né? E foda-se, nós somos a ralé. E aqueles que estão completamente desligados do mundo, né? Porque né? Eu até tô desligado nisso agora, porque eu não sei te falar o número de mortes que nós estamos por Covid agora. Mas, gente, para você não estar sofrendo com esse número de mortes, você simplesmente precisa não se importar. Deixa morrer. Tá bom. Segue a vida. Consigo ir pro trabalho hoje, né? Isso é muito importante, a gente tem que trabalhar. Pensando e levando essa pauta no DSM, quantas doenças lá no DSM estão pautadas se afeta o seu nível de produtividade? Quantos sintomas são esses, né? Porque o que interessa é se produz. São vários aspectos, né, Guilherme? Assim, é muito difícil. Assim, é lógico que, sobre o ponto de vista do capital, do mercado, é óbvio que tem muita intenção. Cada vez mais as doenças são subclassificadas. Hoje tem transtorno afetivo bipolar tipo 1, tipo 2, mas tem o tipo A, tipo D, o tipo E. Porra! A gente é uma pessoa só, né? Não dá para ficar... E outra coisa, mas assim, só para título vou contar uma coisa rápida. Quando eu fiz medicina, nos últimos 2 anos, é um internato. A gente só trabalha e estuda em cima das clínicas dos estágios. A gente tem... pediatria é obrigado, ginecologia e obstetrícia é obrigado, e pronto-socorro e pronto-socorro clínico e cirúrgico. O resto são clínicas obrigatórias. Então, tem lá, tive que fazer pneumologia, ortopedia, gastro, cardiologia e acho que nefro. Em cada estágio que eu fazia, eu sentia um sintoma daquilo que eu estava estudando. Era muito louco. Na gastro eu tinha diarreia. Eu tenho asma. Na pneu eu comecei a ter crise de asma fortíssima. Na cardio eu tinha... Meu coração disparava. Cara, então assim, a gente tem tudo. Durante, assim, eu identifiquei isso um pouco mais no final, quando eu juntei tudo, né? Eu falei, era muita coincidência, né? E aquilo não era doença, eu não estava doente, entendeu? Quer dizer, se eu fosse ao final de cada estágio procurar um médico quando eu estava assim, me sentindo mal, eu ia ter todas aquelas doenças que eu estudei. É muito sério, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem tudo isso, falando negativamente, né, eu acho também muito pesado. Parece que a gente fala que
os psiquiatras são o mal do mundo, né? Porque que não são, os psiquiatras têm que ser nossos amiguinhos, né? Alexandre, eu sou seu amiguinho. Você também é meu amiguinho. Mas, assim, é importante pensar que a medicação também tem seu papel, o diagnóstico também tem seu papel. Ele tem um peso ontico, político, social, estrutural, que pode ser utilizado para promover saúde. Eu devo falar promover saúde, porque saúde não se promove, né? Saúde se cultiva, de certo modo. Mas a gente, nessa área de psi, a gente taca todo o mal do mundo no psiquiátrico. E eu acho isso horroroso, né? Acho que a gente também tem que falar mal dos psicólogos, né? Porque eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco, mas com toda a verdade. A psicologia, ela é a ciência normativa e normatizadora por excelência. Porque, ao contrário da psiquiatra que trata de casos graves, né? Psicologia é para tudo. Tudo. A psicologia, ela dá a norma para criar doença, da doença ela cria a norma, e ela cria os excedentes, ela cria o que é aceitável e o que não é aceitável, ela normatiza a sociedade. Ultimamente, todos nós somos seres psicologizados. Todos nós somos seres que estamos sofrendo de alguma doença, né? Porque é a psicologia dá a norma. Ela dá o que pode, o que é aceito, o que não é aceito. E se não dá a norma, ela cria a norma. E a gente tem que se adequar a ela, porque começa a vir de todos os lados que essa é a maneira correta de se fazer, que essa é a maneira correta de se portar, que essa é a maneira correta de se pensar. Né? Eu tenho pensado muito nisso porque hoje em dia, você abre o Instagram, você vê todo mundo falando em gatilho. É gatilho isso, gatilho aquilo, gatilho lá, gatilho cá. Gente, levando em consideração o próprio etimologia, o que gatilho significa, né? Que é algum estímulo que remete a uma situação traumática. Se nós formos levar isso a sério, tudo é um gatilho. Sabe? Perde o peso da coisa. Perde o próprio conceito da fala, sabe? Porque, ao fundo, tudo é um gatilho. Porque o que é traumático, o que causa sofrimento, vai de pessoa para pessoa. Se nós vamos pensar disso, nós não podemos interagir uns com os outros. Porque, né? Tudo pode ser gatilho. Eu entendo o peso. Eu entendo o quão importante é isso, mas, ao mesmo tempo, é extremamente palatável. Cai na boca, sabe? Por isso que eu talvez eu pense que uma psicologia que não tente cair nessas questões normativas, ela é muito jogada para a esquerda, tanto politicamente quanto para fora, porque não é fácil, não te dá segurança, não te dá esses termos fáceis para você se posicionar, para você saber do que você está falando. Não, é para pensar, é para indagar, ela te põe para, olha, pode ser, também não pode ser. Não posso te garantir isso, né? Você tem que ir lá fora e se arriscar no mundo. E vendo o que dá. Ou não. Certo, pessoal. Hoje foi um dia fértil. Acabamos com a reticência de quem pensa, né? O bom encontro é quando não tem um ponto final, né? A gente vai levar esse afeto compartilhado, essa partilha de conteúdo e de vidas, né? Para a gente pensar essa semana, né, gente? Lembrando que nas próximas 2 semanas, se não me engano, a Michelle se dispôs, né? As próximas 2 semanas ser a facilitação, já que são parágrafos intercorrelacionados, né? E a gente, daqui a 20 dias, a gente vai começar o Foucault, tá? Então já coloquem isso no horizonte, já podem começar a fazer os fichamentos do Vigiar e Punir, né? E eu vou pedir depois para a monitoria, eu vou refazer um cartaz, né? Para ser enviado para os inscritos, né, divulgando que a gente vai começar o Foucault, porque vai que alguém dos que se inscreverem e estão presentes queiram participar, né? Tá? Vou finalizar a gravação agora, foi um dos dias mais profícuos. Gostou do profícuos? Olha de onde eu tirei, foi profícuos, frutíferos, hoje. Grande abraço, pessoal, síncrono ou assíncrono, até semana que vem, tá? Abração.